Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a economia colonial, a economia que fez parte da realidade brasileira entre os anos de 1500 até 1822, ou seja, o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, ao longo desse tempo, nós vamos ver a dependência que o Brasil tinha de Portugal. Dependência não apenas política, nas questões administrativas, tinha que ter a decisão do rei de Portugal, as ordens da coroa portuguesa para que o Brasil pudesse organizar de acordo com as vontades, com as normas vindas do reino português, mas também nas questões econômicas. Então, na aula de hoje nós vamos ver isso, nós vamos focar como que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, desenvolveu a sua economia, como é que a sua riqueza, como é que os produtos que os portugueses aqui exploraram, como é que eles foram comercializados, como é que eles foram produzidos para atender às demandas do reino de Portugal. Tranquilo? Beleza? Estão vendo o quadro aqui comigo? Ó? Então, quando falamos de economia colonial, eu tenho que lembrar desse espaço temporal de 1500 até 1822. Foram mais de 3 séculos que o Brasil esteve sob o domínio de Portugal. Então os portugueses vieram para cá no dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que estava seguindo para as Índias, num comércio que Portugal tinha se enriquecido muito, que é o comércio das especiarias, são aqueles produtos vindos do Oriente, pimenta, os temperos, que a Europa estava achando uma maravilha. As especiarias, para vocês terem uma ideia, elas mantinham a carne, por exemplo, esses produtos perecíveis, prolongava a sua, sua duração. Seu prazo de validade, evitava que apodrecesse ao longo do caminho. Vocês imaginam as grandes navegações, o longo tempo que os portugueses ficavam pelos mares, então eles precisavam que os alimentos pudessem aguentar, o prazo de validade desses alimentos fosse mais longos. E as especiarias atenderam a esse interesse, não somente no prazo de validade, como também no gosto, no tempero da comida. Então os portugueses sempre eles iam para as Índias, no século XV, principalmente, 14, 15, 14, 15, 16, buscando essa rota comercial em direção às Índias. E numa dessas rotas, numa dessas viagens, Pedro Álvares Cabral, que deveria seguir até as Índias, até Calicut, acabou tendo a sua rota desviada para as Américas, para cá, para a América do Sul, que futuramente seria o Brasil, a terra de Santa Cruz. Há algumas polêmicas em torno disso. Tem gente que fala que Pedro Álvares Cabral veio para cá intencionalmente, para começar a demarcar o domínio português nas terras descobertas, além do Oceano Atlântico. Até porque isso tem até um pouco de lógica, até porque já se sabia, desde a chegada de Cristóvão Colombo, os europeus já sabiam que tinham terras do outro lado do Atlântico. Então os portugueses, para demarcar o seu lugar aqui na América, que estava em disputa com a Espanha, eles então teriam enviado Pedro Álvares Cabral para esse destino. Outras pessoas dizem que não, que foram os ventos contrários que trouxeram para cá. Enfim, você que está me vendo, você que está vendo esse vídeo, você escolha a versão que mais lhe interessar. A história tem muito disso, tem muita polêmica, por isso que ela é tão gostosa de estudar, por isso que ela é tão marcante, tão viciante, não é verdade? Então, eu fiz esse contexto histórico, esse contexto mais amplo, justamente para vocês entenderem como que os portugueses chegaram aqui no Brasil, certo? Então, o Portugal vai vir para o Brasil tendo essa ideia de se explorar a região, de saber o que o Brasil tinha, quais eram as riquezas que o Brasil apresentava, quais eram as riquezas que aquelas novas terras que estavam sendo descobertas pelos europeus, o que elas tinham de bom, que produtos que elas poderiam atender os interesses do mercado externo, do mercado europeu, que era o principal alvo do comércio dos portugueses. Os portugueses já sabiam que os espanhóis, do outro lado da Espanha, ali na parte
mas a oeste já tinham encontrado ouro, então eles pensaram, se os espanhóis encontraram ouro nessa terra América, por que não a gente? Então desde 1500 que os portugueses, os colonos que vêm para cá, vão tentar encontrar ouro, encontrar minas de ouro. Eles não vão encontrar no primeiro momento, apenas 2 séculos e meio depois que os portugueses, os colonos, melhor dizendo, que já estavam aqui no Brasil, já radicados no Brasil, eles começam suas expedições para o sertão e depois descobrem as primeiras minas de ouro. Inclusive vou até gravar um vídeo, depois vou postar aqui no meu canal falando sobre as entradas e bandeiras que tem esse contexto, beleza? Então o Brasil ele se torna colônia de exploração, ou seja, as riquezas, os produtos, tudo aquilo que fosse importante economicamente seria explorado pelos portugueses. Os portugueses não vieram para cá para morar, ao contrário da América do Norte, da América inglesa, quando os ingleses saíram das suas terras lá na Europa e vieram para a América tentar uma vida nova, fugindo das perseguições religiosas, das guerras religiosas, aqui no Brasil não. Os portugueses não vieram para cá. Até porque na época que Cabral chegou no Brasil, Portugal não tinha guerra, Portugal tinha uma política estabilizada. Então isso não motivou os portugueses a saírem dos seus reinos, a sair da Península Ibérica e vir para cá. Mas eles se interessaram sim nas riquezas, no que é que o Brasil tinha de bom, certo? E a matéria-prima, ou seja, esse produto que vai ser extraído, principalmente da natureza, primeiramente o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, vai ser enviada para o mercado europeu. Então o Brasil, desde a sua origem colonial, que ela vai ter essa função de envio de matéria-prima para o mercado europeu, para atender às demandas desse mercado externo, que naquela época ainda era, a Portugal e a Espanha ainda era forte, mas depois a Inglaterra ela assumiu o comando do controle, o comando da economia mundial. Então aqui a gente percebe essa, digamos assim, vocação que o Brasil começa a ter de enviar, de exportar matéria-prima para a Europa. E até hoje é assim. Se você ver no nosso PIB, o Produto Interno Bruto, você vai ver que o Brasil, o agronegócio brasileiro, é um dos principais carros-chefes da nossa economia. E a gente exporta muito, os nossos produtos agrícolas eles são exportados para o mercado europeu, para a China, entre tantos outros países. Então ao longo da nossa história a gente vai perceber muito isso, e é bom que você guarde essa informação quando você for estudar a história da economia brasileira, quando você estiver estudando a economia colonial. Essa vocação que o Brasil desenvolve de exportar matéria-prima. Inclusive isso vai acabar atrasando a nossa industrialização, até vários outros motivos que a gente vai ver também no nosso canal. Tranquilinho? Então o Brasil ele vai nessa colônia de exploração enviar, exportar matéria-prima para o mercado europeu. Então tudo aquilo que o mercado europeu precisasse, se o Brasil tivesse, Portugal ia investir com força. Por exemplo, se os portugueses não encontraram ouro logo de cara, assim que desembarcaram no Brasil, eles perceberam que no litoral ali do Brasil tinha uma árvore muito bacana, uma árvore chamada pau-brasil. Não é à toa que o nome do nosso país vem dessa árvore, que tinha em abundância ali no litoral, na região ali da Mata Atlântica, e que praticamente desapareceu dessa região. Então o pau-brasil vai ser a extração do pau-brasil vai ser a primeira atividade econômica do Brasil colônia. Vai durar pouco, porque depois vem o açúcar, que vai dar muito certo. Então o pau-brasil ele se torna essa primeira atividade econômica por alguns motivos. Primeiramente, estava disponível ali no litoral, os portugueses eles não precisavam de um investimento grande para extrair a árvore. Tinha também os índios, os indígenas, melhor dizendo, que estavam ali no litoral, e os portugueses eles vão estabelecer aquela troca chamada de escambo com os indígenas. Eles iam até a floresta, retiravam o pau-brasil, colocavam nas embarcações portuguesas, em troca eles recebiam bugigangas, produtos que para os portugueses não tinham tanta importância econômica, como por exemplo espelhos, objetos de pena, de enfeites, isso vai acabar tendo a primeira troca entre portugueses e indígenas, certo? E nós temos também na economia colonial o uso da mão de obra escrava. Isso é interessante, meus queridos.
até 1822, ou melhor dizendo, até 1888, né, a escravidão vai ser uma grande realidade do Brasil. Eu falei 1888, que é o ano da abolição da escravidão. Então, por quase 400 anos, o Brasil se tornou, o Brasil foi um país escravista, né, cuja economia estava sustentada na mão de obra escrava. Primeiramente, os portugueses vão tentar escravizar os indígenas, né, alguns até vão ser escravizados, porém, os portugueses começaram a investir na escravidão negra, né, os negros vindos da África começaram a trabalhar nas lavouras, né, de cana-de-açúcar, depois de ouro, depois do café, né, no período imperial, até 1888, quando a escravidão foi abolida. E nós temos aqui alguns ciclos econômicos. Hoje em dia, né, a historiografia atual não costuma dizer ciclo econômico, porque parece aquela coisa muito fechada, né? Acabou o ciclo do pau-brasil, nunca mais ninguém comercializou pau-brasil, né? Justamente para quebrar essa ideia. Mas a gente fala ciclos econômicos para nos atermos às principais atividades econômicas do Brasil. A primeira, como eu falei, o pau-brasil, estava ali disponível no litoral. A madeira do pau-brasil foi muito utilizada na construção, na feitura de móveis, né? A seiva do pau-brasil foi usada para tingir, né? Tingir tecidos. Né? Depois vem a cana-de-açúcar, que vai de fato efetivar a ocupação portuguesa aqui na América. A cana-de-açúcar vai ser plantada ali no litoral nordestino, né? Especialmente na Bahia, Pernambuco, né? E vai trazer muitos lucros, né? Para os portugueses. A cana-de-açúcar que vai, né, seguir aquele sistema que nós chamamos de plantation, né, no latifúndio, mão de obra escrava, mercado externo, né, apenas a monocultura. Né, a cana-de-açúcar só poderia plantar esse tipo de cultura. Tanto é que os portugueses tentaram trazer, né, alguns animais, né, como por exemplo boi, vaca, né, para ajudar, auxiliar na plantação da cana-de-açúcar, porém esses animais eles precisavam de um espaço maior, né, para o seu desenvolvimento. Os portugueses não acharam interessante isso. Eles queriam ocupar toda a extensão ali do litoral nordestino para feitura, né, para o plantio, para a colheita da cana-de-açúcar, né, que estava tendo muita saída, né, lá para o mercado externo, né, para o mercado europeu. Então, enquanto a cana-de-açúcar fez sucesso, né, na economia, os portugueses estavam, né, assim, expandindo, né, as lavouras, né, de cana-de-açúcar. E é interessante, pessoal, que hoje em dia a cana-de-açúcar não está apenas localizada no Nordeste. Hoje em dia nós vemos a cana-de-açúcar em São Paulo, na região sul, né, o conhecimento, né, do solo brasileiro, né, no seu interior, percebeu-se que havia, né, um terreno fértil para o plantio dessa cultura. Eu me lembro várias vezes de eu viajar com a minha família para São Paulo e ver aqueles caminhões enormes, né, levando cana-de-açúcar. É uma dica que eu falo para vocês: tente ver história na sua realidade. Tente ver aquilo que você está estudando na sua vida. Você vai ver que isso daqui não é porque é história, porque passou, que acabou. Isso daqui tem muito a ver com a nossa realidade. No começo da aula de hoje eu falei para vocês, né, da questão da vocação do Brasil, né, de exportar matéria-prima, né, de exportar, né, seus produtos para atender as demandas do mercado externo. Beleza? Gente, eu tô suando. Então olha só, né, a cana-de-açúcar que vai entrar em crise no século XVII, né, quando os holandeses invadem Pernambuco e assumem o controle da produção açucareira do Nordeste. Eles vão ser expulsos. Depois vou gravar um vídeo falando sobre a invasão holandesa. E com a crise do ouro vai começar as expedições, né, as entradas e bandeiras, como eu falei também anteriormente. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso, explicando tudo bonitinho. E lá as entradas e bandeiras vão ser expedições, né, que vão levar, né, que vão fazer, né, com que os colonos encontrem finalmente, depois de 200 anos de Brasil, as primeiras minas de ouro. Ali na região do Nordeste, região Sudeste, né, centro-sul do país, né, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, vão ser regiões, né, ocupadas pelos mineradores que saem de todas as partes do Brasil. Vem muita gente de Portugal para cá para ficar rico, né, com a exploração do ouro. É aí que a gente vai ver também a cobrança de impostos, né, a coroa portuguesa querendo demais participar dessa exploração do ouro. Mão de obra escrava também. Muitos escravos que estavam no Nordeste,
lá na plantação de cana-de-açúcar, com a crise açucareira, eles são vendidos para onde? Para a região das Minas. Então a região do ouro, né, vai ser, a mão de obra escrava vai ser a predominante. Além disso, é importante falar isso, né, inclusive até algumas provas de vestibular, umas provas do Enem já caiu essa questão. No ciclo do ouro nós vemos surgir uma incipiente, um começo de um mercado interno. Né, a gente vê surgir aqueles comércios, né, de vila, das primeiras cidades que vão surgindo para atender essas demandas, né, dos mineradores. A galera precisava comer, precisava se vestir, então em torno dessas minas vão surgir os primeiros, né, aí fugiu a palavra, o primeiro, né, o incipiente mercado interno. Então veja que nem só para exportação a nossa produção vai acontecer, também vai acontecer aqui para dentro. Beleza, meus queridos? É isso aí. Na aula de hoje falamos sobre economia colonial. Espero que vocês tenham gostado, que eu estou transpirando. É isso aí, meu povo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!